Eu converso agora com o deputado Paulo Ramos, deputado federal do PDT. Deputado, duas questões, né? Uma do orçamento, chamado orçamento paralelo, não é isso? Que história é essa? Existe isso? Ou já era uma normalidade antes do governo Bolsonaro? Sempre existiu. Sempre o orçamento, a implementação dos recursos orçamentários contempla a base do governo. Isso chega a ser quase uma regra, ou chegava a ser uma regra. São emendas dos deputados e senadores, né? A intensidade, isso é que variava. Mas... Quem era o governo e quem era a oposição. Quem era a oposição. Mas foi uma tônica da campanha do presidente da República acabar com o que ele próprio chamava de toma lá, dá cá. O toma lá é a destinação de recursos para obras, etc., realizações, concretizações de reivindicações na base do deputado ou senador, na base eleitoral. Então, é o toma lá. O dá cá são os votos de cada um na Câmara e no Senado. Isto é, uma forma de eu comprar o voto. Apoio político. Ou de eu receber, não vou nem comprar, pode ser um termo muito forte. O caminho para eu ter o apoio, ter a retribuição com o voto, é eu realizar medidas governamentais na base eleitoral do deputado ou do senador. O deputado e senador faz a emenda e pede os recursos para ir, para fazer ponte, para fazer lagoa, para fazer... Comprar implementos agrícolas, para fazer implementar vias, rural, tal. Isto que o deputado exerça, ou o senador, ou o vereador, ou o deputado, exerça o mandato, tendo uma base eleitoral geográfica, e lute para levar recursos, etc., isso está dentro de um padrão de normalidade. A grande questão... Em todo o parlamento. Em todo. A grande questão é o voto. Quer dizer, receber recursos, ou ver a aplicação de recursos no seu reduto. Isto representa um dever de você votar, mesmo naquilo que contraria a sua consciência, mesmo naquilo que, obviamente, não é do interesse público. Deputado, deixa eu fazer o senhor faz emendas também. Já foi cumprida alguma emenda de orçamento que o senhor fez? Não. Existe agora no orçamento, e prevaleceu a partir do ano passado, a chamada emenda impositiva. Que é obrigado a cumprir. É um padrão de igualdade entre todos os parlamentares. Isto é, cada um tem, esse ano, 15 a 16 milhões para indicar onde esse recurso vai ser aplicado. Eu, pessoalmente, sou contrário a isto. Que eu entendo que quem tem que aplicar os recursos é o Poder Executivo. O parlamentar ter um percentual, uma quantia para emendas impositivas, eu entendo que é uma intervenção no outro poder. Mas fica a seguinte situação. Você tem 15 a 16 milhões. Começa a vir a reivindicação. Se você não aplica, você é amaldiçoado. Então, cada um aplica naquilo que entende. Eu, por exemplo, prestigiei a minha maior emenda de 5 milhões. Foi para a Fundação Oswaldo Cruz. Bem aplicada. Procurei, então, cada um... Eu não digo bem aplicado, cada um tem o seu critério. Verdade. Eu não posso achar que o meu critério é o melhor e o outro, cada um tem o seu critério. Cada um tem o seu critério e aplica. Eu penso que além de ser uma intervenção numa atribuição que é do Poder Executivo, ainda cria uma desigualdade em relação aos futuros candidatos. Mas agora
surgiu uma outra situação, que estão chamando de orçamento paralelo, ou clandestino. Pirata? É. Na Codevasp, desenvolvimento do Vale do São Francisco, que teve a sua área ampliada, até onde não é alcançado pelo São Francisco. Por quê? Os recursos... Para abranger todos os santos. Os recursos orçamentários da Codevasp sendo aplicados de acordo com a solicitação de parlamentares. Agora, esse recurso da Codevasp já estava no orçamento. No orçamento. No orçamento. Aplicando na base eleitoral dos preferenciais, da base do governo. Eu acredito até que, eventualmente, apareça lá uma merreca contemplando um ofício de alguém da oposição. Mas é muito mais para justificar, mas sempre muito pouco. De qualquer maneira, esta tem sido a denúncia. Mas o que me causa perplexidade não é isto. São os grandes meios de comunicação divulgando que esse orçamento paralelo tem sido conduzido pelo ministro Marinho, Rogério Marinho, brigando com o ministro Paulo Guedes. Esta aqui é a mentira. Eles não estão brigando. Não estão brigando. Ao contrário, quem encaminha mensagens, as mais importantes, para o Congresso Nacional, as mensagens do presidente da República estão contemplando a visão de Estado do Paulo Guedes. Exemplo, né? A reforma administrativa, para cortar custos, que eles dizem. Claro que aqueles que são os mais bem remunerados no serviço público estão excluídos. É uma mentira. Querem, ao contrário, eliminar direitos dos servidores, que dão ao servidor a independência não só para prestar o serviço, também para fiscalizar. Essa reforma administrativa já está no Congresso? Já está na Comissão, na Comissão de Constituição e Justiça. Muito bem. Mas tem também Correios e Telégrafos, tem também Eletrobras. Aliás, é preciso dizer que a geração e transmissão de energia são setores tão estratégicos que os países que têm soberania não entregam à iniciativa privada. E para dar uma informação, nos Estados Unidos da América do Norte, quem controla é o exército americano. Claro, é energia. Para demonstrar, quer dizer, a soberania. A sensibilidade do setor. Aqui, nós estamos lutando muito contra as privatizações dos Correios, contra a privatização da Eletrobras e contra a reforma administrativa. Não é. Mas é contra tudo. Mas essas são as propostas do governo, pô. Como é que nós vamos ser favoráveis ao desmonte completo do Estado brasileiro? Que é o ministro Paulo Guedes. Olha o que está acontecendo no Chile. Agora no Chile. A convulsão interna caminhando para uma constituinte. Por quê? E o Paulo Guedes esteve lá há muitos anos, pô, no Chile. Trouxe de lá esse receituário. O que ele foi no Chile? Foi um monte de coisa. Foi, claro, estava lá participando das iniciativas, sendo elaborador. A inteligência estava ali, fazia parte daquela inteligência. Inclusive o que aqui não passou e que lá vigorou, que foi o regime de capitalização na Previdência, acabando com a Previdência Pública. Agora não tem dinheiro. O pessoal contribuiu e não tem dinheiro para pagar as aposentadorias. Não capitalizaram, não investiram. Lá no Chile. No Chile. A capitalização... Descontaram. E agora cadê o dinheiro? Aqui, no Brasil, já aconteceu isso. KPM, DBOX, isso já aconteceu. Fundos privados que foram à falência. Então, o que nós defendemos... Quer dizer, eram chamados pecúlios, né? Pecúlios, um projeto nacional. Se não tem, como é que nós vamos entregando aquilo que é estratégico para dar soberania ao país? Não, Eletrobras...
Então tem que ser contra, pô. Tem que ser contra. Eu tenho visto, eu quero aproveitar para dizer isso, né? Tenho visto algumas manifestações em apoio ao governo. As manifestações, primeiro, um aparato que exige muito recurso. Os veículos utilizados, os carrões de som, tudo muito bem. Mas não tem negro, rapaz. É a supremacia branca. Você pode olhar, chega aqui em qualquer, chega lá em Brasília, na televisão, mostrar a manifestação, procura lá um negão lá dentro. Um negro ou uma negra. É só procurar. Tem que pintar, botar luneta, que não tem. Aquele gesto que um assessor de um ministro fez no Senado, do poder branco, não é isso? White Power, não é isso? Aquele do W, do P, tá? Aquilo ali é isso mesmo, porra. Porque o governo Bolsonaro, e não dá para esconder, porra, é racista, porra. Discrimina. Mas as manifestações expressam... Mas no Nordeste tem bastante, deputado. Procura manifestações. Procura olhar em qualquer ponto do país. Obviamente, quanto maior vai sendo a renda, mais vai embranquecendo. Você pode, eventualmente, no Nordeste, localizar um ou outro. Mas quando chegar aqui na Avenida Atlântica, ou lá lá em São Paulo, poucos, na Avenida Paulista... tinha poucos, Não, poucos não. Se bobear, de cada 100 tem meio. Nenhum. Então, quando é isso, eu acho que está vendendo bandeirinha, vendendo lanche, ele carrega na mala. Se virando nos 30, né? De qualquer maneira, não é? É impossível ser a favor do governo. Não é? Nós temos aí a CPI da pandemia. A CPI da pandemia está colocando luz sobre o rumo que o governo tomou no enfrentamento da pandemia. Não acreditou, não apostou na vacinação em massa, imunização de rebanho, entendeu de outra maneira. Quem é que orientou? Ao tratamento precoce. Hidroxicloroquina, um monte de medicamentos. Medicamentos que não têm eficácia, ao contrário, pô, demonstrada. Então, o governo não dá para ser a favor. Estamos caminhando aí para 450 mil mortos. Existe uma previsão chegar ao final do ano com 700 mil mortos. Então, mesmo vacinando a população até outubro, qual que é a previsão? Ainda é uma previsão muito discutível. Por quê? Lamentavelmente estamos verificando. O Butantan em São Paulo, que começou a produzir vacina, mesmo antes da certificação da Anvisa, agora reduziu a produção, que não tem o insumo farmacêutico, o IFA. Não tem para fazer. Aqui a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, já enfrentou dificuldades no início. Por quê? Porque sendo uma instituição federal, não pôde se comportar, não teve como fez o Butantan em São Paulo. Agora, deputado, porque o governador em São Paulo não se preocupou com a existência da exigência. Agora, deputado, tem até essa questão também da vacina, né? Agora, de uma certa forma, agora, essa semana agora, nós tivemos um evento agora com artistas famosos, tudo no Copacabana Palace, não é isso? Aí a Prefeitura do Rio vai lá, vê que não tem regularidade, depois dá uma multa, com a repercussão, dá uma multa de 15 mil. Mas pega um evento de coisa, fecha tudo. Quer dizer, não é um absurdo isso, deputado? E 1 milhão de pessoas tomam vacina, não vai tomar a segunda dose. O povinho danado também, né, deputado? Existe um descontrole, geral, uma desinformação e obviamente, contribuindo para um grau de inconsciência. Irresponsabilidade. Tá? Por quê? Porque fica um desencontro. Baixa uma norma, vem uma decisão judicial, caça a norma. Depois vem outra decisão judicial, restabelecendo. Mas é isso aqui. O desencontro, e aí o que acontece?
a falta de uma coordenação. Faltou essa coordenação. Então... Coordenação o quê? Federal? Uma coordenação geral. Que colocasse... Mas o Supremo não deu decisão para o governo e para os municípios criar a sua... O Supremo, a decisão do Supremo se deu num momento em que o presidente da República não assumiu a responsabilidade pela coordenação. Ao contrário, ele se manifestava distante da exigência do isolamento social. Porque, criminosamente, ele apostou na necessidade das pessoas, a necessidade de trabalhar. Só que, sem isolamento social, a disseminação do vírus, como se deu, se dando com uma velocidade muito maior, sem que a máquina pública estivesse em condições de sustentar o atendimento. Então, um descontrole. E é lamentável, diz assim, porque é a favor ou contra o governo. O Supremo decidiu que estados e municípios era uma competência concorrente, que estados e municípios também poderiam tomar decisões voltadas ao enfrentamento na questão do isolamento social. Mas quando o governo federal estipula a data de aniversário, né, para vacinação, e os municípios vão contra, por exemplo, Caxias aqui, até hoje lá, o pessoal está reclamando, está todo dia na televisão, 10, 12 horas numa fila. Por quê? Porque não respeitou, começou a vacinar, o Washington começou a vacinar gente com menos idade, e aí perdeu o controle, não tem vacina para todo mundo. Eu não sei. Eu não posso me manifestar especificamente em relação a cada município. Cada município. Que eu também não sei qual foi a expectativa que cada um teve do recebimento de vacinas. Diz assim, transmitem a um prefeito que ele vai receber 500 mil doses. Ele planeja para 500 mil. Recebe 100 mil. Como é que fica aquele planejamento? Mas tinha que respeitar a idade, né? Então, eu estou dizendo atropelar a idade. Não, eu não estou defendendo. Eu não, nem é o meu propósito, nenhum nem outro. Não quero. Aliás, quero dizer uma coisa, né? Lá em Caxias, aquele hospital do olho funciona bem pra caramba. Funciona. Estou falando que você citou especificamente Caxias. Não, eu tenho estado na televisão. Diariamente, em jornal, em função desses desencontros, não é isso? Eu não sei especificamente. O que aconteceu é que ele antecipou as datas, por exemplo, era todo o país com 70 anos, 65, que ele já estava vacinando com 60. Aí não tinha vacina, e pegou a segunda dose e deu como primeira. Aí depois não tinha para a segunda. Mas deixa eu lhe dizer, e aí, fazendo uma ressalva, quem orientou para utilizar as vacinas sem a precaução de garantir a aplicação da segunda dose, essa orientação foi transmitida pelo governo federal. Mas aqui no Rio, deixa eu dizer Rio de Janeiro, não, pelo governo federal. Usem porque diz assim, é melhor concluir a vacinação com as vacinas que tem em primeira, porque há garantia, porque tem outra coisa, há garantia da produção de vacinas ou da compra de vacinas para garantir a continuidade da imunização. Você sabe que nós temos problemas externos. Eu não posso deixar de suspeitar de que, por exemplo, quando o presidente da República, seus ministros, agridem a China, eu não posso imaginar que não tenha nenhuma reação. Eu não posso dizer, né, que a reação da China ou da Índia... Não, da Índia foi um despreparo, deputado. O povo lá morrendo lá, porque venderam as vacinas, que vem de vacinar o povo. Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que eu não sei... Porque daqui diz assim, acusa tudo o governo. A política externa do governo Bolsonaro é um desastre. Que é preciso dizer a razão, o núcleo desse desastre. No discurso anticomunista, como o Brasil vinha ao longo dos anos alterando o eixo de suas relações comerciais,
suas relações exteriores, deixando Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, e estabelecendo um vínculo também com o BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Inclusive com um banco próprio, a ponto da China ter se transformado no principal parceiro comercial do Brasil. Assume o Bolsonaro com um discurso anticomunista. No BRICS, aí complicou. Tem 2 países, a China e a Rússia, e a Rússia, depois da dissolução da União Soviética, mas com raízes. Então, o presidente Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro resolveu restabelecer ou fortalecer as relações anteriores, criando essa polarização. Quer dizer, o BRICS está mais ou menos paralisado, pô. E enfrentando um problema, que quis prestigiar a Europa Ocidental, pegando o Mercosul para fazer acordo comercial com a Europa. O que aconteceu? Pelas questões ambientais, porque não pode ter dúvida, pô. Por mais, não dá, porque está tudo visto, pô. O desmatamento é muito grande, pô. O garimpo ilegal. Então, se o Bolsonaro, ou o governo, que o Bolsonaro é o governo, ele é o presidente da República, se ele entende que tem muita terra para o índio, ele pelo menos tem que assumir isto. O que ele não pode é dizer que está respeitando, que está preservando, e não está, pô. E também tem muito índio também negociando as terras, né, deputado? Mineração com tudo, né, deputado? Sempre tem desvio. Sempre tem a sedução. Tem a sedução. Claro, tem a sedução. Mas tem que garantir o que está na Constituição. A grande questão é esta: um governo não pode compactuar com aquilo que é ilegal. Não pode. E eu digo assim, como é que a televisão chega lá no garimpo, filma tudo, e o governo não chega, pô, não autoriza ou desautoriza? Cadê o exército, né, deputado? Desmontou uma operação que ia ser feita no garimpo ilegal, determinou que não realizasse. Então, o ministro do Meio Ambiente, pô, tem pessoalmente comparecido aos locais, prestigiando o garimpo ilegal, o desmatamento, prestigiando, pô. Então, a Europa Ocidental, porque agora o discurso é a sustentabilidade. Claro que eles desmataram o que puderam, muitos. Estados Unidos não tem nenhuma autoridade política nem moral para... Mas agora... A França nem ninguém. Porque no fundo eles não querem o que está em cima da terra, eles querem o que tem embaixo, né, deputado? Agora que o aquecimento global, agora que aí vem a cúpula climática, tá bem. Eles poderiam, inclusive, fazer uma autocrítica. Ou deveriam fazer uma autocrítica. Mas eu que sou contra qualquer tipo de intervencionismo, eu entendo que nós temos que tratar aqui. Nós temos que denunciar aqui. O que aconteceu? Uma coisa interessante. Não adianta ligar não, porque o programa é gravado. Uma coisa interessante é gravado. Uma coisa interessante que aconteceu aqui, quando na cúpula climática, que foi convocada pelo presidente dos Estados Unidos, um grupo, governadores, etc., incluindo o pessoal do mundo cultural, esse pessoal encaminhou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, pedindo apoio. Eu ainda brinquei e falei, né? A barra está muito pesada. Cordeiro está pedindo apoio do lobo, porra. Deputado, eu digo assim, para concluir, nós temos que denunciar aqui, reunir nossas forças políticas aqui, para pressionar o governo a preservação ambiental, que é um modelo de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque não há nenhuma dúvida que a Amazônia vem sendo devastada ao longo dos anos. E agora, a devastação não só cresce, não só continua, tem o apoio do governo. Que a diferença é esta.
O governo apoia, protege, se alia a esses grupos, pô. Essa é a diferença, pô. Conversei com o deputado. Até a próxima, deputado. A luta continua. Vamos Tem lá. live agora, toda segunda-feira, 10 da manhã, né? Vamos lá. Conversei com o deputado federal Paulo Ramos. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta para o Destaque Renan. da TV. Não acabou.